E aí, Paulo Pousonoff, acompanhamos alguns trechos da entrevista dada pelo pré-candidato às eleições de 2022 e governador de São Paulo, João Dória. E a primeira pergunta que foi feita para ele, Pousonoff, foi justamente sobre as pesquisas eleitorais, em que ele aparece ali em patamares de 2 a 5% de intenções de voto. A gente já sabe, está muito claro que a eleição vai ser polarizada e muito se fala que a terceira via ela é muito pulverizada, são muitos candidatos e eles ainda não se consolidaram, vamos dizer assim, isso porque eles aparecem em patamares baixos aí de intenção de voto. E ele foi questionado e ele disse que as pesquisas não refletem o que pode acontecer lá na frente. Gostaria de ouvi-lo a respeito disso. E se você acredita que esses candidatos, eu já emendo uma outra pergunta, se esses outros candidatos, né, como eu mencionei, que aparecem com essas porcentagens bem baixinhas de intenção de voto, se durante a campanha eleitoral existe a possibilidade deles crescerem. Até pego de exemplo o próprio presidente Jair Bolsonaro, que em 2018 não aparecia muito bem nas pesquisas, mas depois ele teve um crescimento muito grande e se tornou presidente. Quer dizer, foi algo que aconteceu. Você acha que isso pode se repetir? Essas eleições podem nos surpreender? Bem, sempre pode, né? A gente está falando de Brasil, mas aí a gente depende de um fato extraordinário para que esse cenário desenhado pelo governador de São Paulo se concretize. Ele fala ali que a tendência é que essa polarização se desfaça e surja aí de fato uma terceira via, mas ele não explicou qual seria, por que ele vê essa tendência. Eu discordo do governador respeitosamente. Eu não vejo nenhuma tendência de essa polarização se desfazer no momento. Bem pelo contrário, eu acho que ela tende a se concretizar e se solidificar e se reforçar até para as eleições. É curioso, né, que o governador de São Paulo ele não gosta da expressão terceira via, ele que tem esse vício aí de publicitário, ele está faz alguns meses tentando emplacar o termo melhor via sem nenhum sucesso. E ele fala também que a campanha só começa em abril. Aí também, novamente, eu sou obrigado a discordar do governador de São Paulo. Eu acho que a campanha presidencial, na verdade, ela começou assim que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, ali no dia 1º de janeiro de 2019, né? Ela só começa oficialmente em abril, mas o clima de campanha a gente sabe que perdura aí desde o começo do governo Jair Bolsonaro. E Pousonoff, ainda falando dessa questão da terceira via, a qual Dória chama de a melhor via, como eu disse no início do nosso bate-papo, a terceira via ela está muito polarizada, são muitos candidatos e eles aparecem com porcentagens baixas aí de intenção de voto. Até algumas pessoas dizem que o ideal seria que essa terceira via se unisse forças e não se fragmentasse. Essa foi uma pergunta justamente feita também a Dória, se ele apoiaria Moro, porque ele tem uma relação boa com o Sérgio Moro, né? E ele disse que é muito cedo para dizer isso. O que você acha, Pousonoff? Você acha que existe essa possibilidade, de repente, de Dória ser vice de Moro, ou vice-versa, de repente deles entrarem em um consenso? Você acha que essa é uma tendência que pode acontecer, ou realmente é cedo para dizer qualquer coisa nesse sentido? Catarina, eu acho que é delírio do governador de São Paulo. Realmente, uma união com o Moro, eu não vejo como isso seria benéfico para o ex-ministro Sérgio Moro. A gente sabe que o governador de São Paulo, até pelo seu anti-bolsonarismo, ele que se elegeu ali na esteira de Jair Bolsonaro, ele encontra muita rejeição no eleitorado de direita, mesmo esse eleitorado de direita que é anti-bolsonarista, e daí vê o ex-ministro Sérgio Moro como uma alternativa. Realmente essa terceira via está muito pulverizada. Eu até no final do ano passado acreditava que o ex-ministro Sérgio Moro já apareceria com dois dígitos nas pesquisas, o que indicaria aí realmente que essa polarização ela seria quebrada, né, que haveria aí espaço para um terceiro nome, mas, bem, a julgar pelas pesquisas, e a gente sabe que as pesquisas passam por uma crise de credibilidade, mas a julgar pelos números, isso não aconteceu, então a gente tende a ver uma eleição em 2022 bastante polarizada, sem espaço para o governador de São Paulo, que ele está lá, ele está fazendo o papel dele, né? Está sendo otimista, está acreditando nele mesmo, né?
mas eu não acredito que ele passe aí a se confirmar essa tendência que eu vejo de uma polarização ainda maior. Eu não acredito que ele passe nem dos 5% dos votos. Muito bem. Ele também foi questionado, Pousonoff, em quem seria o seu maior adversário aí nessa corrida eleitoral à presidência em 2022, e ele citou Lula. Eu até anotei alguns trechos da entrevista, e ele falou, já vou adiantar que serei um candidato duríssimo em relação a Lula. Ele mencionou o Petrolão, né, os escândalos de corrupção envolvendo justamente ali o PT e o ex-presidente Lula, e ele disse que ele irá mostrar que ele tem uma visão diferente da do PT, e ele se referiu ao PT, às máximas do PT, como um partido que acredita que pode roubar o dinheiro público para fazer políticas públicas para os mais pobres. Ele diz que essa é a máxima do PT e que ele vai mostrar que não é bem assim que as coisas devem ser aqui no país. Como que você vê todas essas afirmações, hein, Pousonoff? O governador de São Paulo, ele virou aí agora um sommelier de adversário, né? Ele diz que ele prefere Lula, claro, porque também ele foi eleito na esteira daquele antipetismo ali de 2018 que ajudou a eleger Bolsonaro. O problema é que ao longo dos três últimos anos, ele também partiu para o ataque ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ele deixou aí esse seu lado mais ególatra, digamos assim, aflorar, partiu para o ataque, deixou muito claro desde cedo as suas pretensões de assumir o Palácio do Planalto, e por isso apostou no ataque ao presidente Jair Bolsonaro, e isso acaba diluindo um pouco esse espírito antipetista, que eu acho que seria assim, bastante útil para o governador João Dória. Infelizmente, eu acho que ele apostou ao longo de 3 anos numa estratégia bastante equivocada nesse sentido. Então, eu não acredito que hoje esse espírito antipetista, que eu até concordo com ele, e até parabenizo aí o governador de São Paulo por bater no sentido metafórico, claro, em Lula, nas ideias absolutamente retrógradas do Lula. Mas acho que isso não é o suficiente para ele se firmar como um candidato que realmente com potencial de chegar à presidência.